fortalecidos no Senhor através da primazia. E nós estamos aí envolvendo o devocional diário, nós estamos envolvendo aí o dia do devocional, e hoje está em Provérbios capítulo 7. Então eu quero convidar você a estar conosco aí, acompanhar essa palavra de Deus ao teu coração. Em nome de Jesus, abra aí Provérbios capítulo 7, é o texto do dia. Nós queremos ler do verso 1 ao verso 4. Do verso 1 ao verso 4. Aqui, não, é só desligar ali na tomada mesmo. Desliga aí para ver como fica. Isso. Pronto. Aí, ficou bom? Tá bom? Tá escuro? Ficou escuro, vai ter que ligar. Então deixa ligado mesmo. Amém. Se desligar fica escuro, deixa ligado, é melhor. É porque ela fica mudando de cor, mas sem nada não. Ela fica mudando de cor, mas não tem problema não. Vamos acompanhar aqui a palavra. Provérbios capítulo 7, do 1 ao 4, a Bíblia diz assim. O que diz o texto? Meu filho, obedeça as minhas palavras no íntimo, guarde os seus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina de seus olhos. Amarre-os sobre os teus dedos, escreve-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã, e chame o entendimento de meu melhor amigo. Que o Espírito Santo nos conduza nesta mensagem, leve ao teu coração a palavra de Deus nessa noite. Que o Senhor abençoe você, dando sabedoria, dando entendimento e, acima de tudo, uma palavra que venha do coração do Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Então, fortalecidos no Senhor através da primazia. Nós queremos pensar nessa noite sobre a primazia do nosso coração, sobre aquilo que é primeiro para a nossa vida, sobre aquilo que é prioridade para nós. E aí nós sabemos que manter o controle sobre todas as diferentes áreas e aspectos da nossa vida não tem sido fácil. É uma tarefa árdua, principalmente num tempo como esse, manter a nossa vida em ordem, manter as coisas organizadas. Existe uma lista interminável de responsabilidades sobre a vida de cada um, de cuidar da família, do trabalho, da igreja, dos amigos, dos filhos, de ministérios, das disciplinas naturais da nossa vida. Então é uma lista interminável de coisas que requer responsabilidade minha e sua. E isso é sabido de todos. Em um tempo como esse, nós somos mais provados ainda sobre a nossa primazia, sobre aquilo que é prioridade para o nosso coração. E aí, para piorar, nós somos capazes de transformar coisas simples em coisas complexas. Quantos de nós não pegamos coisas simples e acabamos formulando coisas tão complexas da vida? A gente acaba dificultando a vida, na verdade. A gente acaba criando coisas tão grandes quando elas podem ser coisas pequenas. E hoje o Senhor quer te conduzir nesse caminho do entendimento sobre a prioridade da sua vida. A mensagem de Jesus nos evangelhos, a mensagem do Senhor na palavra de Deus para o nosso coração sempre será: viva despreocupado sem ser irresponsável. A mensagem de Jesus é essa para mim e para você. Viva despreocupado sim, mas irresponsável jamais. Despreocupado com o amanhã sim, mas irresponsável com o futuro jamais. Despreocupado com as circunstâncias desse momento presente sim, mas irresponsável com essas circunstâncias jamais. Jesus quer você alguém despreocupado, mas alguém totalmente responsável. E nessa noite Ele quer te conduzir ao perfeito entendimento para que você se torne mais fortalecido, para que você se torne mais consolidado nessa noite, se torne alguém convicto de quem você é, do seu chamado em Cristo Jesus. E aí, neste tempo, o que nos torna fortes no Senhor é organizar os valores da nossa vida. Nesse tempo, nós precisamos de uma vida organizada, tanto a vida espiritual quanto a vida emocional, tanto a vida em todos os aspectos. Em uma verdadeira escala de valores, identifica sim a nossa primazia. Nós precisamos construir essa escala de valores das coisas da nossa vida. E ali a gente vai definir o que é prioridade, definir quem está em primeiro lugar, definir onde está o nosso coração, o lugar que ocupa o lugar mais importante.
Quem ocupa o nosso coração? Quem ocupa o lugar mais importante da nossa vida? O que é que preenche o teu coração nesses dias? O que é que toma o teu tempo, a tua atenção, o teu investimento e a tua dedicação? Você mesmo pode responder isso nessa noite. Salomão reconhece essa chave para o estilo de vida. Provérbios 4:23, Salomão diz, acima de tudo, o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Ou seja, Salomão está dizendo que do coração parte os demais valores da nossa vida. Então a nossa primazia precisa ocupar o nosso coração. E que hoje você possa entender que o desejo do Senhor é ocupar o lugar mais importante do seu coração. Jesus quer ocupar o lugar de primeiro no seu coração, na sua vida. Hoje que a tua primazia possa ter um nome chamado Jesus. Que você dê prioridade a Deus e às coisas de Deus. E aí para isso será preciso uma ordem no meu mundo interior. Ajustar as prioridades hoje talvez seja uma prioridade para a sua vida. Ajustar as prioridades talvez seja a prioridade para essa geração, para um tempo como esse. E eu quero te convidar nessa noite a viajar comigo nesse texto e acharmos quais são as atitudes que eu preciso organizar para que eu tenha prioridades assertivas na minha vida. E aí a primeira delas, que nós lemos aqui nesse texto de Provérbios capítulo 7, quando o sábio Salomão diz: meu filho, obedeça às minhas palavras, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Lá dentro do seu coração precisa estar os mandamentos do Senhor. E aí eu entendo que a primeira atitude é estabeleça as prioridades assertivas na sua vida. Sabe o que eu entendo? Buscar ser forte no Senhor é uma parte essencial do processo de proteger o nosso coração. Você precisa proteger o seu coração. Você precisa blindar o seu coração. E aí, isso vai te tornar alguém mais forte. Isso vai te tornar alguém com valores adequados, valores organizados na sua vida. Muitas coisas se tornam urgentes na nossa vida, mas a sua prioridade precisa ser estabelecida. Você não tem que se mover pelo urgente, você tem que se mover pelo que é prioridade, pelo que é importante. As prioridades são estabelecidas através das verdades adquiridas na nossa vida. Por isso que o sábio diz: obedeça as minhas palavras e guarde no seu coração os meus mandamentos. É dali aonde a sua primazia vai sair, é dali aonde as prioridades da sua vida vão ser estabelecidas, porque é conhecendo as verdades que nós estabelecemos as nossas prioridades. E aí a única forma de fortalecer é estabelecer verdades sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. E aí nós precisamos conhecer quem nós somos a partir dessa primazia, a partir do Senhor. E aí, naturalmente, o que é urgente na nossa vida, ele fica para segundo plano e nós passamos a dar prioridade sobre o que é importante. Eu não sei como você se move nesse tempo. Eu não sei como anda o seu coração nesse tempo, se você se move pelo que é urgente ou se você se move pelo que é importante. Como está o seu sistema de valores? O que tem sido prioridade para você nesses dias? O que é que queima em teu coração? O que ocupa o teu coração? O que ocupa o lugar principal do seu coração nesses dias? O fato é que nós temos a tendência de colocar o urgente antes do importante. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, o urgente raras vezes é importante, mas o importante raras vezes será urgente para você. Então é melhor que você se dedique ao que é importante na sua vida e não fique correndo atrás de resolver o que é urgente. Eu só posso responder corretamente se eu reconhecer e compreender antecipadamente as coisas. Por isso nós precisamos do Senhor na nossa vida, queridos. Por isso você precisa do Senhor no seu coração. Você precisa da palavra de Deus no seu coração. E mais do que nunca nesse tempo, eu tenho dito isso, talvez seja o momento de você desligar um pouco a TV e abrir mais a Bíblia para que você possa ler. E aí a gente vai construir, sabe, a nossa primazia no Senhor, organizar e estabelecer as nossas prioridades certas.
Organize as prioridades da sua vida, o que é primeiro, o que é mais importante para o seu coração. Jesus ensina, acho que um texto-chave para isso está em Mateus capítulo 6. Eu quero te convidar a ler, a abrir a Bíblia, se você está com a Bíblia aí, Mateus capítulo 6. Eu quero ler esse trecho aqui desse texto, que Jesus ensina de forma tão profunda sobre esse princípio de prioridade. Quando ele diz no verso 33 de Mateus capítulo 6, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse talvez seja o texto-chave para entendermos sobre prioridades, sobre primazia na nossa vida. E se você quer ser alguém forte no Senhor nesse tempo, você precisa estabelecer prioridades certas. Jesus ensina aqui sobre um caminho de prioridade, sobre buscar o reino e colocar o reino em primeiro lugar. E só fará sentido se a gente analisar as palavras que vêm antes. Quando Jesus diz todas essas coisas, ele não diz que nós não precisamos das coisas. Ele só diz que elas devem vir de acordo com as suas prioridades. Porque nos versículos anteriores, Jesus diz: porque andais ansiosos quanto ao que vestir, quanto ao que comer. Ele diz: por acaso o Senhor não considera você mais importante do que a comida, você mais importante do que as vestes? E aí ele diz: porque você anda tão ansioso, preocupado com todas essas coisas, o vosso Pai Celeste sabe que você precisa de todas elas. Aí é quando diz: e se você organizar o sistema de valor da sua vida, e você estabelecer a prioridade assertiva, botando o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas, todas essas coisas serão acrescentadas na sua vida. Uau, que palavra edificante para o seu coração nessa noite. Que palavra de esperança para o nosso coração nessa noite. O Senhor diz: organize a prioridade da sua vida e as demais coisas serão acrescentadas para você. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar no seu coração. Coisas terrenas têm importância, mas coisas espirituais, elas têm relevância na nossa vida. As coisas da terra, elas são importantes sim, não deixam de ser. A comida, a veste, a casa, o salário são coisas importantes para a humanidade, sim. Mas as coisas espirituais, quando elas são buscadas em primeiro plano, se tornam relevantes na nossa vida. E naturalmente as demais coisas vêm de uma forma natural. Porque o Senhor, Ele não vai te abandonar jamais. Jesus, Ele está com você. E aí, diante do urgente, o importante precisa ser relevante na sua vida. O que tem sido mais importante para você nesse tempo? É buscar o reino de Deus ou buscar as coisas dessa terra? É dar valor ao Senhor mais do que as coisas desse mundo, ou dar valor às coisas desse mundo mais do que ao próprio Senhor? Deixa eu te dar um conselho nessa noite, para que talvez todas as demais coisas comecem a ser acrescentadas na sua vida. Coloca o Senhor em primeiro lugar no seu coração. Dá a primazia a quem merece no seu coração. Talvez você está colocando em primeiro lugar em coisas, em pessoas. E aí preste atenção no que eu vou te dizer: coloque Deus em primeiro lugar no seu coração. As demais coisas serão bênçãos em suas mãos. Não coloque coisas no lugar de Deus, não coloque pessoas no lugar de Deus. Não crie concorrência com Deus, aonde Deus ele precisa ter o lugar dele, que é o lugar de primazia no seu coração. Você sabe que a origem do pecado, ela não veio com a queda do homem. A origem do pecado veio com a queda de Satanás. Sabe por quê? Porque na verdade Satanás sempre quis ser um concorrente de Deus. O trabalho de Satanás sempre foi em estar no primeiro lugar. Sempre foi tirar Deus da primazia, tirar Deus do primeiro lugar, tirar Deus do trono.
E ele continua a trabalhar da mesma forma hoje sobre o coração do homem. Ele continua a ser um concorrente de Deus no seu coração. E aí talvez ele não apareça para você com aquela afeição horrível, mas ele aparece para você te oferecendo coisas prazerosas, coisas perfeitas. E aí o que ele deseja é entrar em concorrência no teu coração. E aí coisas terrenas se tornam tão importantes para aqueles que entram em concorrência com o Senhor no primeiro lugar. Então, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Satanás continua a trabalhar hoje através das distrações no nosso coração, valorizando aquilo que a carne se inclina a desejar, a concupiscência dos olhos da carne. Ele continua a ser atrativo simplesmente para concorrer ao lugar de prioridade do nosso coração. E quantas pessoas não têm caído nessa cilada? Tem tirado a primazia do Senhor, tem dado prioridade às coisas dessa terra que satisfazem ao desejo da carne, à concupiscência dos olhos ou à soberba da vida, como Paulo diz. Deus precisa ter o primeiro lugar no seu coração, não para alimentar o ego dele, mas para fortalecer a sua vida. Ter Deus em primeiro lugar faz a diferença na forma que a gente vive aqui na terra, faz a diferença nos nossos valores aqui da terra, faz a diferença como a gente se inclina para viver as coisas de Deus aqui na terra. Nós passamos a dar valor para Deus e as coisas de Deus. Se Deus é o primeiro lugar no meu coração e no seu coração, o nosso estilo diferente de vida, nosso estilo de vida será diferente. Então analise bem hoje sobre essa primeira atitude que nós precisamos ter para nos tornarmos homens e mulheres fortes nesse tempo. Analise bem onde está a prioridade da sua vida. Analise bem onde está o seu coração, em nome de Jesus. A segunda atitude que eu quero deixar de aconselhamento para você é: aproveite as oportunidades. Salomão diz no verso 1: meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Salomão está dizendo: estabeleça a prioridade certa, coloca Deus em primeiro lugar, guarda no teu coração os mandamentos do Senhor, ame a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Ame ao Senhor sobre todo o teu coração, com toda a tua força e todo o teu entendimento. Salomão está reforçando ao que Moisés já tinha dito lá no monte, ao que Jesus vem falar depois para a geração. Coloca Deus em primeiro lugar. Segundo ele diz no verso 2: obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinamentos como a menina dos seus olhos. Em outras palavras, ele está dizendo: aproveite as oportunidades. Uau! Num tempo como esse, ainda que os nossos olhos não vejam oportunidades, Deus, Ele sempre construirá oportunidades na nossa direção. E toda oportunidade é uma situação favorável, é uma porta aberta para o crescimento. Deus não vai colocar oportunidades no seu caminho, oportunidades diante de você para te fazer diminuir. Deus sempre abre uma porta melhor do que aquela que ele está fechando. Se Deus fechou uma porta na sua direção, é porque Ele vai abrir uma maior para você crescer ainda mais. E aí a gente precisa saber distinguir oportunidade que é dada de oportunismo que é criado. Porque oportunidade não tem nada a ver com oportunismo. Apesar da palavra ser parecida, mas são opostas. E aí a bênção que te tira da bênção, ela nunca será uma bênção para a sua vida. Às vezes a gente confunde oportunidade e a gente se embaraça e acaba entrando no oportunismo. E às vezes o oportunismo não vem para te fazer crescer. O oportunismo vem para tirar proveito, vem para fazer você diminuir, vem para te roubar da bênção, vem para atrapalhar o teu caminho. Então preste muito atenção nessa atitude. Salomão diz, orientando o filho que estava escrevendo no capítulo 7 de Provérbios, dizendo: obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Ele está falando: você vai ter oportunidades de construir o seu caminho, você vai ter oportunidades de viver a vida abundante em Jesus.
Você vai ter oportunidades construídas pelo próprio Senhor de viver um tempo de milagre, de viver dias de salvação, de cura. Mas saiba distinguir o que é oportunidade e saia para bem longe de todo oportunismo. Eu sempre digo isso. Bênção que te tira da bênção nunca será bênção para a tua vida. E você precisa estar muito atento para essa realidade. A oportunidade que não te leva para a frente, ela nunca será uma oportunidade. Ela vai ser um oportunismo revestido com cara de oportunidade para você. Oportunidade vem para você. Oportunismo, ele talvez venha de você. São coisas diferentes. Oportunidade a gente recebe de Deus para a nossa vida. Oportunismo a gente às vezes constrói querendo ajudar a Deus na nossa vida. Você não precisa ajudar a Deus. Você precisa da ajuda de Deus para você. Então acabe de achar que você pode dar uma ajudinha para Deus na pessoa certa para você. Você pode ajudar a Deus a Deus curar, a Deus salvar. Você pode ajudar a Deus ajudando a transformar alguém. Não, você não consegue fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então você não precisa ajudar a Deus, você precisa da ajuda de Deus. Reconheça isso hoje. Eu reconheço, entendendo que eu preciso aproveitar as oportunidades. Paulo aconselha a igreja em Efésios capítulo 5, verso 15 e 16, dizendo: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como um insensato, mas como um sábio. E aí ele diz assim: aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 a 16, Paulo orienta a igreja para os sábios aproveitarem as oportunidades. Sábio é aquele que sabe aproveitar a oportunidade. Procure compreender a vontade do Senhor. Obedeça aos seus mandamentos. Mesmo em dias maus, Deus continua bom. Queria que você escrevesse isso aí, compartilhando conosco aqui no ao vivo. Mesmo em dias maus, Deus continua sendo bom. E continua construindo boas oportunidades para você. Então a realidade inferior das circunstâncias da terra sempre vão ter que ceder às realidades superiores do céu. As oportunidades de Deus para a sua vida vão prevalecer sobre o oportunismo que o mundo cria para derrubar você, para fazer uma cilada no seu caminho. Esse texto de Provérbios capítulo 7 é muito forte, porque o sábio Salomão escreve sobre um jovem que cai em uma cilada de uma mulher que conduz ele ao pecado. E aí, o que ele está dizendo? Que nem sempre o que parece ser oportunidade para você vai te levar à bênção que Deus tem na sua vida. Então não confunda oportunidade com oportunismo. Vou voltar a dizer que Deus, ele constrói oportunidades para você. E ele não precisa da sua ajuda para isso. Ele só precisa que você aceite a ajuda dele. Para que ele te conduza às melhores oportunidades. Para que ele abra as melhores portas para você. Para que ele te livre de todo mal. Para que você, como diz o sábio aqui, obedeça aos meus mandamentos e você terá uma vida excelente. Uma vida abundante. Deus tem o melhor para você viver. Deus tem vida abundante para você e a sua casa. Deus tem vida e vida em gozo, vida em alegria, vida em paz para você viver. Agora você precisa saber distinguir as oportunidades de Deus para a sua vida. Uma frase que a gente tem usado muito nesses dias: o céu sempre tem razão. O céu sempre tem razão. Então as realidades dos céus sempre serão superiores às realidades da terra. As oportunidades de Deus sempre serão superiores ao oportunismo do mundo para a sua vida. Então não caia no embaraço do mundo. Não caia nos oportunismos. Não caia nas falsas oportunidades para a sua vida. Escolha pela oportunidade do céu em vez do oportunismo do mundo. Aquele jovem de Provérbios 7 caiu na cilada de um oportunismo e se deu mal. Então, em nome de Jesus, se levante aí nesse dia, se levante nesse dia como alguém forte, que assume, que aproveita as oportunidades de Deus para a sua vida.
O inimigo, ele continua a usar mentiras no nosso coração para fazer o problema parecer maior do que a solução. O diabo vai sempre trabalhar no seu coração para fazer você achar que o problema sempre será maior do que a solução. Mas entenda, Deus, Ele é maior na nossa vida do que qualquer coisa neste mundo. Então tome posse dessa realidade. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tome posse de que Deus tem as melhores oportunidades para você. Você precisa buscar discernimento, entender a vontade do Senhor. Paulo diz em Romanos 12:2, renove a sua mente para que você entenda a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Então preste bem atenção nisso. A nossa vida é feita de decisões e sempre será assim. As nossas decisões de hoje nos levarão ao destino de amanhã. E quem prioriza o reino, do reino recebe as melhores instruções. Se o reino de Deus é a primazia da sua vida, tenha certeza que você é alguém sábio nessa geração. Se Deus está em primeiro lugar e a palavra de Deus ocupa o lugar mais especial no seu coração, você é um homem ou uma mulher sábia nessa geração. E os sábios sabem aproveitar as oportunidades, como diz Efésios capítulo 5. Mas os insensatos, eles só sabem conduzir-se pelo oportunismo. Então se levante como alguém sábio nessa geração. Alguém que é fortalecido pela sabedoria, não dessa terra, mas a sabedoria do alto. Pare de usar desculpas. Usar a desculpa de não ter tempo é dizer que isso não é prioridade para a sua vida. Todas as vezes que você usa a desculpa de não ter tempo para fazer algo, é porque você está dizendo que aquele algo não é prioridade para você. Porque sempre teremos tempo para aquilo que nos dedicamos. Sempre nós temos tempo para aquilo que é prioridade para a gente. Sempre nós teremos tempo para aquilo que é importante para nós. E aí quantas oportunidades talvez você não está desperdiçando ou já desperdiçou, quando na verdade não visualiza a prioridade para você, não coloca Deus em primeiro lugar, não estabelece valores na sua vida. E aí você desperdiça oportunidades. Não é tempo para você ficar se lamentando ou se murmurando por oportunidades que vieram na sua vida e você não aproveitou. Talvez o teu coração queime por isso. Talvez você, quando para lembrar do passado, você se recorda das oportunidades que você um dia teve, não aproveitou e você vive chorando, se lamentando. Não é tempo para você se lamentar, é tempo para você se levantar e buscar novas oportunidades em Deus. Deus, Ele é com você. Deus tem novas portas para abrir na sua direção. Tome posse que o melhor de Deus está por vir na direção da sua vida, da sua casa, em nome de Jesus. Eu creio nisso, que o melhor tempo de Deus você ainda não viveu. O melhor tempo da sua família você ainda não viveu. Você ainda vai viver. Nós ainda iremos viver milagres incríveis, sinais e prodígios maravilhosos no Senhor. O melhor tempo da nossa história ainda vamos viver no Senhor. Tome posse disso. Seja sábio e aproveite as oportunidades. Se dispersa de qualquer oportunismo na sua vida. Você não precisa ser alguém oportunista. Você precisa ser alguém sábio que aproveita das oportunidades. Salomão disse: guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Olha, Salomão estava falando de um lugar de fonte. As meninas dos olhos, essa expressão é a pupila dos olhos. É o lugar mais importante dos olhos, é a pupila. Salomão está dizendo: ei, se os olhos têm um lugar que é mais importante, chamado pupila, e Deus diz que esse lugar é tido como a menina dos olhos, e quando Deus fala de você, Ele fala sobre a menina dos olhos, porque Ele está dizendo que você é importante para Ele. Agora, será que nós podemos dizer: Deus, Tu és também importante para mim? Tu ocupa o lugar de primazia, o primeiro lugar no meu coração? Salomão destaca aqui, em suas palavras, um jovem que mostra sua falta de sabedoria ao se envolver com o pecado. Em termos espirituais, a falta de luz na mente daquele jovem. Salomão está dizendo: não pode faltar a luz no seu entendimento. Não pode faltar o conhecimento da palavra, os ensinamentos do Senhor na sua mente. Sua mente será fortalecida pela palavra de Deus, pelos ensinamentos, pela luz de Jesus. A falta de luz na mente sinaliza carência de juízo para trilhar o bom caminho.
As pessoas que são ausentes da luz, elas são carentes de juízo para fazer as melhores escolhas, as escolhas acertadas. E aí é muita razão de se perder a oportunidade, é porque não tem luz, não tem o entendimento sábio, não faz o discernimento adequado para fazer as escolhas acertadas. E a falta de fogo no coração sinaliza a fragilidade da ação do Espírito em negar uma tentação. Faltou luz na mente, falta acertar nas escolhas. Faltou fogo no coração do Espírito Santo, vai faltar a negação da tentação. Então, em nome de Jesus, a luz na mente e o fogo no coração precisa estar presente em você, para que você seja sábio para aproveitar as oportunidades de Deus para a sua vida. A luz na mente ajuda a gente a tomar uma decisão decente. A luz na mente ajuda a gente a tomar uma decisão decente. Seja sábio aproveitando e não insensato desperdiçando. Paulo diz em Efésios 5 que os insensatos desperdiçam as oportunidades, mas os sábios não. Eles sabem aproveitar as oportunidades de Deus mesmo nos dias maus, mesmo no tempo da crise, mesmo nos dias difíceis. Deus continua sendo Deus. Os dias são maus, mas Deus continua sendo bom. Deus continua sendo fiel. Deus continua abrindo portas. Deus continua abrindo o mar. Deus continua livrando você da boca dos leões. Deus continua com você no meio da fornalha ardente. Deus continua fazendo você andar sobre as águas, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo. Você pode dizer um glória a Deus aí na sua casa, onde você está? Aleluia. Terceiro e último conselho que eu quero trazer ao teu coração nessa noite é: viva da generosidade. Viva da generosidade. Isso faz toda a diferença para alguém que é sábio, alguém que se fortalece pela sabedoria do Senhor. Primeiro estabeleça as prioridades. Depois, aproveite as oportunidades. Terceiro, viva a generosidade. São atitudes práticas que nos levam a experimentar o melhor de Deus para a nossa vida, nos leva a conduzir o nosso caminho para a bênção, para a promessa do Senhor. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 6, que nós lemos as palavras de Jesus, no verso 19, versos antes, Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas juntem para vós tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Uau! A palavra de Jesus aqui preste atenção na motivação do seu coração. Se você tem a generosidade no seu coração, é sinal de que o reino está lá. Jesus diz assim: junte tesouros nos céus e não na terra. Onde estiver o teu coração, estará também o teu tesouro. O coração se inclina naquilo que a pessoa mais estima. O seu coração se inclina naquilo que você mais estima. Então é por isso que Jesus diz: onde tiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. É como um imã, aquilo que é prioridade, aquilo que é uma estima, aquilo que deseja o seu coração, você será levado até lá, por ele. Por isso que o sábio Salomão diz: guarde o seu coração, porque dele procede a sua vida. A sabedoria que fortalece e nos ensina: antes de adquirir, nós precisamos saber repartir. Essa sabedoria que nos fortalece, essa sabedoria que nos faz ser alguém não abalável nessa geração, ela também nos ensina que antes de a gente querer adquirir algo, juntar tesouros, querer adquirir bens, nós precisamos aprender a lição do repartir. E a lição do repartir só aprende quem é generoso, quem recebe essa essência da generosidade no coração. A generosidade é a marca do Evangelho de Jesus.
O coração generoso, ele é mais feliz, porque o próprio Jesus diz em Atos, relata as palavras que o próprio Jesus falou que melhor é dar do que receber. Então Jesus está ensinando que aprenda primeiro a repartir antes de desejar reter. Aprenda primeiro a ser generoso, a generosidade antes de querer a prosperidade. Entenda isso, esse caminho é um caminho sem volta. Se você quer ser alguém diferenciado nessa geração, alguém forte para vencer e superar as crises, os momentos difíceis da vida, você precisa viver da generosidade. Não é viver em busca da prosperidade, são coisas diferentes. A prosperidade vem, mas ela vem de acordo com a tua generosidade. É dando que se recebe, é repartindo que nós conseguimos adquirir algo. Jesus ensina isso com a sua própria vida. Foi ali na cruz que ele diz: o meu corpo será partido para vós e por vós. E o repartir de Jesus gerou um unir de um só corpo, chamado igreja hoje. Por isso que a generosidade é a marca de Jesus, é a marca do Evangelho. Quem vive da generosidade no coração vive o reino através da sua ação. Quem vive a generosidade no coração vive o reino através da sua ação. Se Deus está em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas sim na sua vida. Mas se Deus é primeiro no seu coração, o seu coração precisa ser um coração que reparte, um coração generoso, um coração que ama abençoar, que ama ajudar pessoas, que ama abençoar a vida de pessoas. E não importa, porque o coração generoso não olha para quem se está dando. Entenda isso, porque às vezes a gente acha que o coração generoso é só para abençoar quem necessita. Não, é para repartir o que você tem. Quando tais coisas concorrem com o lugar de prioridade de Deus, isto não agrada a Deus. Quais são estas coisas, pastor? Jesus dizia: podem ter posses na terra sim, mas estas posses não podem ter você. Uau, preste bem atenção nisso, palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele diz assim: não juntem tesouros na terra, porque um ladrão vem e rouba, a traça vem e corrói. Juntem tesouros no lugar em que nenhum ladrão pode roubar, nenhuma traça pode corroer. Jesus está dizendo que podem ter posses na terra, pode ter bênçãos na terra, pode ter uma casa boa, um carro bom, pode ter uma conta bancária bem gorda sim, mas essas coisas não podem ter você. Você pode tê-las, mas elas não podem te ter. Uau, isso faz toda a diferença, porque um coração generoso é um coração desprendido dessas coisas. E aí você pode observar, todas as pessoas que são generosas, elas têm muito para repartir, mas nada do que ela tem ela. Nada do que ela tem ela. Ou seja, uma pessoa generosa, ela não está presa nas coisas que ela possui. Ela está presa em cumprir um princípio de repartir, o princípio de dar, o princípio de abençoar pessoas. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, nessa noite entenda isso. Entenda que há um caminho onde nós nos tornamos mais fortes no Senhor. Entenda que há atitudes práticas que nós precisamos viver e exercer na nossa vida. E hoje o Senhor está desafiando você a se posicionar, a estabelecer prioridades, a ter Jesus, Deus, o Espírito Santo como a primazia do seu coração, a você dizer verdadeiramente: Deus, Tu és o primeiro na minha vida. Jesus, Tu és o ar que eu respiro. Tu és o meu primeiro pensamento. Eu vivo para o Senhor. Tu ocupa o lugar mais importante do meu coração. Segundo, você precisa aproveitar as oportunidades de Deus para a sua vida. Não seja oportunista, seja sábio para aproveitar as oportunidades que Deus tem. São coisas diferentes. E por último, vimos aqui a palavra do sábio Salomão.
onde diz que nós precisamos viver da generosidade. E aí, se Deus está primeiro, as demais coisas serão acrescentadas sim, mas elas não serão acrescentadas para mudar o teu coração. Se Deus é primeiro, preste atenção nessa essência, se Deus está em primeiro lugar, como o próprio Senhor diz, coloque o reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe por que as demais coisas serão acrescentadas na sua vida? Porque Deus está em primeiro lugar. E Ele sabe por que Ele acrescenta todas as coisas que você precisa? Porque Ele sabe que todas essas coisas não terá você. Você pode tê-las, mas elas não terão você. Elas não terão teu coração, elas não terão as tuas mãos, elas não terão os teus pés, porque você é preenchido pelo Senhor, porque Ele está em primeiro lugar na sua vida. Mas se Deus não é em primeiro lugar na sua vida, você talvez viva correndo atrás das demais coisas. E a Bíblia não diz que você colocar Deus em primeiro lugar, você tem que correr atrás das demais coisas. A Bíblia diz que as demais coisas correrão atrás de você. Elas te alcançarão como a bênção de Deuteronômio 28. Se você atentamente ouvir a minha voz e obedecer, as bênçãos vêm e te alcançam. Uau, entenda isso nessa noite. Você precisa ser sábio para se fortalecer no Senhor através da primazia que é Deus na sua vida. Se Deus está em primeiro, se Deus é primeiro na sua vida, no seu coração, se prepare para viver o melhor tempo na sua vida. Se prepare para receber todas as demais coisas que você e a sua casa precisam. Uau, eu vivo isso na minha vida. Deus sabe no meu coração que Ele ocupa o primeiro lugar. É por isso que Deus me dá a oportunidade de ter coisas, porque coisas não me terão jamais. Não é um carro que vai me ter, não é uma conta bancária que vai me ter, não é uma roupa boa que vai me ter. Eu tenho essas coisas, mas essas coisas não me têm. Porque quem me tem é o Senhor. Ele está no meu coração e eu creio que Ele está no seu coração nessa noite. Então você se prepare, porque possuir um coração generoso para o reino de Deus é o que você precisa hoje. Não viver da forma egoísta para si mesmo, mas para ampliar o reino de Deus é o que você precisa hoje. Se importar com aquilo que é importante para Deus é o que você precisa hoje. Ei, quantas vezes você já parou para pensar e se importar com aquilo que é importante para Deus e não só importante para você? Então se levante nessa noite para fazer diferente. Entenda que você precisa escrever a sabedoria divina na tábua do seu coração, antes de escrever em uma folha com a sua mão. A sabedoria divina, os mandamentos de Deus precisam estar escritos no seu coração, porque Ele vai te guiar na vida, nas suas melhores escolhas. E aí nós seremos fortalecidos no Senhor. Só assim você estará fortalecido para suportar as ciladas que aparecem no caminho. As ciladas que vêm para roubar o teu coração, que vêm para concorrer com o Senhor, que vêm para tomar o lugar da primazia de Deus no seu coração. E talvez você tenha cedido lugar de prioridade para pessoas, para coisas, mas hoje o Senhor te chama, restabeleça os valores da sua vida, dê a primazia a Deus, coloca Deus em primeiro lugar, coloca Jesus como mais importante, coloca o Espírito Santo como alguém atuante na sua vida, e você vai viver os propósitos do Senhor. A pessoa que não tem um propósito na vida, ela é ingênua, sem juízo, sem destino. Então repense isso hoje em nome de Jesus. Repense a maneira de conduzir a sua vida hoje. Decida colocar Deus no lugar que Ele merece ter no seu coração. Em nome de Jesus. 1 Samuel 2,17, eu quero terminar aqui nesse texto. A Bíblia diz que Deus honra aquele que o honra e despreza aquele que o despreza. Ei, meu amado irmão e irmã que está aí me assistindo nessa noite, não despreze o Senhor no seu coração. Honre a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas. O texto está dizendo que Deus honra aquele que o honra.
Se você colocar Deus em primeiro lugar, em prioridade na sua vida, Deus vai priorizar você nas bênçãos dele também. Mas se você despreza Deus, me permita te dizer, porque a Bíblia diz que Deus também despreza as nossas orações. Como assim, pastor? Que Deus é esse? Deus se move de acordo com o que você se move para Ele. Então decida hoje ser alguém diferente, ter essas atitudes práticas que te levarão a ser alguém forte em sabedoria divina. Arranque todo egoísmo do seu coração, todo orgulho da sua mente, coloque para fora. Isso não vai te levar a você experimentar o melhor tempo de Deus na sua vida. O egoísmo humano vai na contramão de colocar Deus em primeiro lugar. As pessoas que são egoístas, elas só pensam em si. A prioridade é ela, satisfazer os seus desejos, as suas vontades, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Pessoas egoístas gastam tempo se doando, mas pessoas generosas doam, dedicam-se para abençoar pessoas. Tudo que você envolver-se com o reino jamais será perda de tempo para você e para sua casa. Deus, Ele vai te recompensar. Preste atenção nisso. Não espere recompensas da terra. Sua maior recompensa é o galardão que você vai receber na eternidade. Então, em nome de Jesus, decida hoje, priorize Deus e Deus priorizará você.